para eu ler as cartinhas. Então, o tema de hoje, para relembrar, é prosperidade financeira. Qual a visão sistêmica do assunto? Eu vou falar da visão sistêmica e de algumas coisas que eu fui descobrindo aí estudando para a live, tá? Mas vamos ver se as cartinhas têm a ver aí com o nosso tema. Da constelação primeiro, tá? Quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Essa frase do Peter Senge. Eu estava até pensando nisso, estudando sobre essa questão da consciência, né? Dessa questão da consciência coletiva que a gente carrega, né? Por fazer parte desse sistema principal. E quanto a gente é moldado a pensar como esse sistema, né? E se as próximas gerações elas vêm com equilíbrio, qual que é o equilíbrio que a gente veio trazendo das gerações passadas? Porque assim, se existe um desequilíbrio, o sistema, assim como o corpo humano, ele vai buscando o equilíbrio. Se a gente carrega esse padrão lá do ancestral e a gente está vindo para cá para a gente equilibrar esse sistema, alguma coisa a gente veio para isso. Então, essa maior consciência a gente veio para algo, a gente veio para equilibrar. Provavelmente, na minha leitura, a gente veio para vir para uma questão de consciência maior do todo, do equilíbrio e de evolução, né? Evolução mesmo de consciência, de conexão com a nossa essência, que não foi possível existir pelos ancestrais. Minha outra irmã também entrou aqui, ó, Fernanda. Boa noite, Fê. E que não foi possível também pelos ancestrais, e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, não foi possível dos ancestrais, mas guarda essa informação. Essa daqui do oráculo fala assim, ó, não deixe que a raiva domine as suas decisões. Se estiver exaltado demais, recue e reflita. Use a poderosa energia da raiva a seu favor. Impõe um limite vigoroso ao que está incomodando. Seja um padrão externo ou um padrão interno que está atrapalhando o seu progresso e com o qual você não quer mais conviver. Então, não deixa que a raiva domine as suas emoções. O que vem essa questão da raiva? Eu acho bem interessante quando a gente aparece algo relacionado à raiva numa constelação, por exemplo, né? A gente tem parece que a raiva a gente aprendeu que é uma coisa feia, mas na verdade, assim, a ira que a gente aprendeu que talvez seja algo que, né, desequilibra mesmo o sistema e a gente mesmo. Só que a raiva é um sentimento genuíno. Então, de acordo com o que eu vivenciei, eu posso sentir raiva e essa raiva é importante muitas vezes eu sentir para que ela me mova para algum lugar. Então, a raiva também, ela pode ser usada como um benefício para que a gente vá dar o próximo passo. Porque a gente está estagnado em algum lugar, porque a gente está preso a algo. E a raiva que a gente sente do que a gente, de repente, se confrontou, é importante a gente lidar. Às vezes eu atendo uma pessoa e falo assim, eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho raiva do meu pai. Primeiro que não tem julgamento quando a gente está fazendo atendimento. É legítimo, né? Ela sente essa dor. E às vezes ela precisa trabalhar essa raiva mesmo que ela sentiu. Às vezes não é nem a raiva do pai, sim da situação. O desafio que ela vivenciou. Dani, boa noite. Sueli, boa noite. Então é do desafio que ela vivenciou. Então essa energia da raiva é importante a gente entrar em contato com ela. Às vezes eu preciso falar, eu senti raiva mesmo. Eu era só uma criança, isso aconteceu comigo. Eu preciso, às vezes, colocar essa raiva para fora e essa raiva ela pode ser um motivador, né? Ela pode ser um impulso para que a gente vá para algo que a gente precisa olhar. Isso são só das cartinhas aqui, hein? Que saiu algumas coisas aí. Mas vamos falar desse tema de prosperidade financeira. Prosperidade financeira. Primeiro a gente fala sobre dinheiro, né? Estou falando de prosperidade financeira, dinheiro. A prosperidade é muito mais ampla, né? A prosperidade é algo bem maior que só o dinheiro. Mas eu acredito que esse tema do dinheiro é um tema importante para a gente olhar. Existe um certo tabu em relação ao dinheiro. É difícil as pessoas falarem de dinheiro, por exemplo, casais, né? Às vezes é casado há muito tempo, tem uma grande dificuldade de lidar ou de falar sobre o assunto, ou quando entra nesse tema, conflita. Então é um tema importante de se falar, porque ele gera várias coisas e a gente pode aprender com ele. Assim como a gente aprende nos outros temas, a gente pode aprender quando a gente lida com dinheiro. Isso é bem importante a gente pensar, tá? Então, que é um tema que vai levar a gente para um outro lugar. Então, é importante olhar para ele. Vou falar algumas coisas também sobre isso. Vamos só pensar. Eu queria que vocês me coloquem. Oi, Eloá, boa noite. Eu vi a Eloá essa semana. A outra aqui, ó, não entendi muito bem seu nome. É o Akituga, tá aqui. Samantha,
Bom, boa noite. Às vezes eu vou falando aqui, vou me empolgando e eu não consigo falar boa noite para todo mundo, mas vamos lá, vamos seguir. Vamos falar um pouco desse tema da prosperidade, mas eu queria que vocês me falassem, colocasse aqui nos comentários algo que você de repente aprendeu. A Fernanda. Oi, Fernanda. Outra Fernanda. Algo que você aprendeu sobre dinheiro lá atrás, com seus pais ou com quem cuidou de você, com seus avós, com alguém, que você aprendeu. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Vamos colocar algumas frases que a gente às vezes aprendeu, né? Às vezes as pessoas que eram religiosas seguiam aí a Bíblia, falavam assim, mais fácil... como é que é mesmo aquele do mais fácil passar numa agulha de um palheiro, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. Então, tem um peso aí grande que se coloca em relação ao dinheiro, que é essa questão da consciência do todo que a gente viu na cartinha inicial. Mas vamos colocar aqui algumas coisas, né? Às vezes tem até a ver com o trabalho, né? Às vezes a gente escutava lá, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, assim, eu só vou ganhar dinheiro se eu acordar muito cedo, trabalhar demais. Dinheiro é sujo. Tem essa coisa, né, do dinheiro é sujo, então eu vou pegar no dinheiro, né? Então tinha uma coisa do dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade, talvez alguém pense, né, se coloque aí. Tem também, né, eu lembro que eu cresci um pouco disso, né, talvez pela TV, né, da questão de que, parece que o dinheiro nunca era bem visto, que a pessoa que tinha muito dinheiro, ela, se tem muito dinheiro, alguma coisa tem. O que ela fez? Né? Então sempre tinha uma desconfiança também de quem às vezes tinha muito dinheiro, né? Então às vezes era um sinônimo de que algo não estava muito certo ali. Então são algumas crenças que a gente vai enraizando e provavelmente a gente tem mais crenças aí do que a gente vai vivenciando, tá? Eu vou fazer uma construção aqui para a gente chegar no que eu quero falar. Uma coisa que o Bert Hellinger, para quem não conhece, né? O Bert Hellinger, ele que trouxe esse, vou dizer conceito, essa ferramenta da constelação, né? Ele que trabalha, tudo que vem fácil vai fácil, né? Dinheiro da mão e vendaval, tem mais, vai vir. O Bert Hellinger, pessoas muito ricas andam a vender droga, é verdade, tinha sempre alguma coisa. E acho que tá metida com droga, então, muito assim, deve ter sonegado imposto, não pagou imposto, coisa do gênero. O Bert Hellinger, né? Ele que trouxe... essa questão da constelação, né? Ele trouxe para o mundo isso, eu digo assim, né? Que ele foi numa forma observando, né? Tinha assim, na verdade, várias teorias já e aplicações técnicas da psicologia, enfim, da análise transacional. O Bert Hellinger começou a observar e viu qual a influência que a gente tinha no todo, que é isso que a gente tirou na primeira carta da consciência do todo, que afeta, e ela pode beneficiar esse todo, mas também pode afetar. E o Bert Hellinger, ele observou muitas coisas. Então, a constelação ela é muito de observação do que ia acontecendo no campo, né? O que talvez eu ainda não tenha plena consciência, e porque a mente é aquilo, né? Ela fica lá fervilhando, e eu coloco no campo, seja de qual maneira for, então com pessoas ou com bonecos, que eu uso bastante aqui na constelação online, eu consigo olhar porque talvez eu ainda não percebi, que está no inconsciente no todo. Então ele traz muito isso. E ele fez várias observações. Como eu falei na semana passada, a gente não é uma receita de bolo. Então, assim, a gente tem várias questões, o ser humano é muito complexo e individual. Então, a gente está fazendo um recorte, né, que é a visão sistêmica, mas tem várias coisas que a gente pode trazer. Mas ele traz muitas coisas profundas e importantes que a gente pode aproveitar. Uma coisa que ele falava do dinheiro, que eu achei, é uma frase que eu vou ler para vocês. Que o Bert Hellinger falava, dinheiro... Mãe e vida são energias equivalentes. Olha só, então ele equiparou a energia do dinheiro à mãe e à vida. Já fica aí. Como tratamos a mãe, assim nos trata a vida. E como nós tratamos a mãe, assim nos trata a vida e o dinheiro. Então, assim, o que ele trouxe? Vamos pensar um pouquinho dessa frase, da questão do Bert. A Zen Marketing entrou aqui também. Henrique, boa noite, também entrou. Vamos pensar um pouco nessa frase. Primeiro que o dinheiro é uma energia, já é um ponto. Então ele não é um material, né? Ele é uma energia. E ele é equiparado à vida e à mãe. Quem que é nosso portal principal, né? São os nossos pais que nos trazem a vida, mas quem que é o portal? Né? É a mãe. Então a gente vem através da mãe. Então a gente faz uma relação de como tem a ver com essa questão da vida. Não sei se vocês vão escutar uns barulhos aqui, um zumbido, que aqui faz um barulho
quando venta. Então parece um uivo, mas se vocês escutarem é isso, do vento, não é nada demais. Então ele equipara dessa questão da vida, como que é a minha relação com a minha mãe e como que a vida me trata diante dessa relação. Então assim, a vida me trata como eu trato a minha mãe. Eu vou um pouco além disso, vamos extrair um pouco mais, né, do que a gente aprende. Às vezes a gente tem uma questão aí a resolver com a mãe, importante, que a gente precisa olhar, e muitas vezes a forma que eu me conecto com essa história, com essa mãe, porque assim, quando a gente é criança, a gente tem o que a gente chama, né, eu já falei isso várias vezes, mas é importante repetir para a gente construir. A gente tem um amor cego pelos pais. Então assim, independente de como os pais tenham sido, os pais biológicos, tá? Independente se eu convivi, não convivi, se eu tive um desafio ou não, não importa. Eu tenho um amor cego pelos meus pais. Se eu talvez tenha uma situação desafiadora onde eu não encontrei essa proteção que eu deveria ter, principalmente na primeira infância, eu posso buscar conexões com essa minha mãe de outra forma. Então é como se eu me conectasse a essa mãe de alguma maneira, tá? Então pode ser que a forma que eu me relacione com essa energia do dinheiro, como que o dinheiro está se comportando na minha vida, pode ter a ver com essa relação que eu tive com a mãe. Às vezes assim, eu tive uma questão de abandono, vou dar um exemplo de abandono, rejeição. Pode ser que quando eu vou ali para a vida, porque o dinheiro é uma energia equiparada à vida, pode ser que esse dinheiro ele venha para mim de uma forma um pouco estranha. Então ou ele não vem para mim, ou quando ele vem com um peso muito grande, ou ele vem e vai, tá? Então ele pode ter essa dificuldade, porque ele pode estar muito similar à história que eu tenho com a minha mãe, tá? Falando num português assim bem simples, para a gente pensar um pouco de qual é a relação que a gente tem da vida da mãe com o dinheiro, tá? Isso daí é muito forte. Então vamos só pensar nisso, como que é a nossa relação com a nossa mãe, como que a gente age com a nossa mãe, ele reflete muito como eu vivo a vida. Pode ser que eu tenha realmente vivido situações muito desafiadoras e eu busque maneiras inconscientes de me conectar com essa mãe. Às vezes eu atendo pessoas, para dar um exemplo melhor, às vezes eu atendo pessoas que é o seguinte, ela viveu situações muito desafiadoras ali com a mãe, por exemplo, onde ela tinha, sei lá, questões de violência, de abuso, né, difíceis, assim, duras. Quando ela vai para a vida, só para dar um exemplo mais claro, quando ela vai para a vida, ela se remete a situações parecidas. É só uma repetição de padrão? Também. Mas pode ser uma forma, só que assim, vamos supor que esse desafio foi tão grande que eu nem me consegui conectar com essa minha mãe de jeito nenhum, não tenho relação com ela. Quando eu vou para a vida, parece que um inconsciente faz eu me conectar com essa minha mãe de alguma forma. E às vezes eu me conecto com a dinâmica que eu vivenciei. Então, se eu vivenciei uma dinâmica de abuso, uma dinâmica de violência, de rejeição, uma coisa, eu me afasto às vezes daquilo. Então pode ser que eu repita isso, mas numa forma de conexão com essa mãe. Como eu não encontro essa mãe, eu me conecto com ela de outra forma. Então, através das dinâmicas. Isso é muito profundo, tá? Eu tô colocando assim de uma forma simplista, mas é muito profundo. Então, eu posso estar repetindo dinâmica para, na verdade, me conectar com a mãe que eu não conectei. Às vezes eu tô buscando essa mãe ou esse pai, ainda adulto, com 40, 50 anos, eu ainda tô buscando um resgate de alguma relação ali que faltou, sobretudo na infância. Eu tô buscando suprir essa relação através de alguma dinâmica, tá? Através de alguma dinâmica. Eu atendi uma pessoa que, na verdade, não era mãe, era pai. Ela se conectou com o pai com uma questão de obesidade. Então, a gente viu que, como ela não se conectou com o pai de uma forma literal, porque teve uma questão de abandono, tinha uma questão, inclusive, de obesidade na família por parte do pai, etc. Qual que foi a forma que ela encontrou de ficar próxima desse pai com esse tema de obesidade? Igual. Então, isso foi muito, muito interessante de olhar, né? O campo acabou mostrando isso. E quando eu coloquei essa informação para ela, porque foi o que eu li no campo, eu vi, falei, olha, você se conecta com seu pai através da obesidade. Ela caiu assim, começou a chorar. Porque fez muito sentido, porque a alma sabe o que a gente precisa. Então foi direto na alma dela para ela entender que ela não precisa mais se conectar com ele dessa forma. Ela pode se reconectar com ele através da forma
interna, né? Que é o nosso pai interno, a nossa mãe interna. Às vezes eu não consigo resgatar essa relação, mas eu consigo resgatar isso que existe dentro de mim, que é a minha vida. Então eu honrando a minha vida, eu me conecto automaticamente com esse pai, com essa mãe. Aí eu não preciso ficar tão preso a dinâmicas para me conectar com essa origem, para me conectar com esse pai, com essa mãe. Por isso que também tem uma relação com o dinheiro. Às vezes o dinheiro ele está vindo de uma forma difícil, ou ele não está vindo porque eu ainda estou preso em alguma situação dessa. O que é essa situação? Indo mais além, né? Essa situação, que aliás é muito engraçado isso, né? Porque muita coisa que eu tenho aprendido eu vou me conectando, né? Semana passada, na live da semana passada eu falei sobre a dopamina, né? Da geração dopamina. Falei sobre a questão da cura interior, que nós somos, na verdade, o que fica passando na nossa cabeça, na nossa mente, são pensamentos, mas que a gente não é esse pensamento que vem. Nós somos os pensadores desse pensamento, ou seja, a gente tem um controle desse pensamento e muitas vezes a gente está preso nesses pensamentos. Então a gente está preso nesses pensamentos. E eu fui chegando numas leituras que fala sobre dinheiro e quanto a gente fica preso no pensamento relacionado ao dinheiro. Eu li a mesma coisa, que aliás eu acabei me conectando com um livro hoje. O livro, aliás, ele chama assim, ó, para quem quiser ler depois, porque eu entro na biblioteca do Mackenzie e aí eu fico achando uns livros lá. E eu achei um livro que é o seguinte, ó, A Ilusão do Dinheiro. Por que correr atrás do dinheiro impede que você o receba? Olha que forte essa frase, né? É do Kyle Cease. Eu não sei falar o nome dele, mas é Kyle Cease. Ele era um ator americano e ele começou a se conectar com uma questão mais profunda e hoje ele é um palestrante, escreveu livros que são best-sellers e ele foi entrando em contato com algumas coisas mais profundas e aí ele vai disseminando isso, que fala? Né? Ele vai espalhando esse conhecimento que ele foi extraindo dele, que também se conecta com muita gente, porque a gente faz parte desse todo, dessa consciência principal, tá? Eu já vou falar desse livro, mas guarda esse nome. Eu nem consegui ele inteiro hoje, porque eu peguei ele hoje. Eu até já fiz live de prosperidade financeira, mas você vê, chega sempre alguma coisa nova pra gente aprender, né? Porque também senão a gente fica muito... Claro que alguns conceitos a gente tem que repetir, porque nem todo mundo conhece essa questão sistêmica. Então eu tenho que contar de novo, mas sempre vem com alguma coisa adicional. Mas esse livro foi bem interessante aí de ler para fazer conexão com isso. Vamos lá, então a gente tem a gente pode estar tentando, a nossa relação do dinheiro pode estar ligada para tentar suprir essa relação com os nossos pais, sobretudo com a nossa mãe. Então vamos lá, pensar na nossa relação que a gente tem com a nossa mãe hoje e quanto isso pode se conectar com essa história, tá? Outra coisa que a gente tem que parar e observar é qual que é, já falando dessa consciência do todo, olhar um pouco para trás e pensar como que era a questão ancestral, como que era o dinheiro na minha família lá atrás, tá? Se a gente for pensar aqui lá atrás, como que era a questão, eu nem vou entrar na história do dinheiro, porque isso também influencia, mas vamos pensar na família ancestral. Se eu tenho uma questão ancestral, como que era antigamente para os nossos ancestrais, avós, bisavós, conseguirem... prosperidade. O que era prosperidade para essa geração? Prosperidade para eles era sobreviver. Prosperidade para eles era comer. Então, assim, o dinheiro ele tinha essa relação, né? Relação de sobrevivência. Agora começou a chover, está fazendo super barulho. Então tinha uma relação de sobrevivência. Então o dinheiro vinha para sobreviver. Tanto que se a gente pegar os nossos avós e os nossos pais, eles foram muito suprimidos dessa questão emocional, não tinha emocional. Tinha uma questão assim, você precisa sobreviver. Eles carregaram muito isso, né? A criança não tinha o direito de sentir, né? Ela tinha que se dar satisfeita que ela tinha algo para comer na mesa. Então, se a gente olhar para trás, a gente carrega muito isso, dessa questão de sobrevivência. Então, até que ponto, se eu faço parte desse todo, eu também não repito isso, né? Eu também não fico com uma relação assim tão enraizada com o dinheiro que parece que quando eu perco o dinheiro, ele vem com uma falta tão grande que fica assim, viver ou morrer. Porque antigamente era essa a conotação. Se eu não tinha dinheiro ali para comer, ou trabalho que me trazia dinheiro, ou até troca, eu não comia, né? Eu não sobrevivia. E se a gente olhar, né, os irmãos dos nossos pais,
ou dos nossos avós, né? Tantos foram porque não tinha realmente o básico. E isso vai se perpetuando, né? Então, o que era o nível de consciência da época? Era aí. A gente precisa continuar a espécie e a gente precisa sobreviver. Então, vamos trabalhar e vamos ter o dinheiro, e vem o dinheiro assim e eu vou. Isso foi passado para os nossos avós, para os nossos pais. Os nossos pais, eles provavelmente já tiveram uma outra história com essa forma de lidar com o dinheiro, mas existe um enraizamento, né? Um emaranhado, que a gente fala na constelação, que liga a gente nisso. Por isso que é forte. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, e eu convivo com muitas pessoas, atendo muitas pessoas, e eu já tive essa sensação, que às vezes era assim, né? Por exemplo, eu tinha muito isso, vamos supor, no meu trabalho anterior, né? Eu tinha um trabalho, e eu tinha uma sensação de que se eu saísse do trabalho, no dia seguinte eu não tinha... Eu ia, sei lá, passar fome. Então era um medo de perder tão grande que parecia que... Meu, o mundo acabou. Mas será que da onde que vinha isso, né? Porque assim, a realidade não era essa. Se eu perdesse o emprego, podia acontecer alguma coisa, mas eu ia lá, enfim, arrumava outro. Mas existia uma força muito grande em relação a isso, né? Existia um negócio assim com dinheiro que talvez seja maior, talvez seja uma coisa um pouco mais ampla. E que se a gente olhar para trás, né, imagina, ancestrais, tem lá imigrantes que vieram... Às vezes eles estavam passando fome lá na Itália, em Portugal, na Espanha, vieram para o Brasil ou no Japão, vieram para o Brasil para tentar uma vida melhor. Então olha só o peso que vem, deixou muita gente lá atrás. Ou então a gente também faz parte, a maior parte nossa também brasileira, né? Com os nossos índios que sofrem até hoje. Olha só, né? Os índios tiveram terras invadidas, né? Então começaram a lidar, eles nunca lidavam com escassez, porque eles não tinham essa conexão com escassez. Eles começaram a lidar com isso, porque foi tirado deles. Então também começou essa situação. Então olha o quanto a gente também carrega de peso nesse sentido, né? Então tem muita coisa de vida ou morte. Então outro fator que a gente tem que olhar é o ancestral. Até que ponto eu não estou honrando essa ancestralidade, lidando com o dinheiro de uma forma que era sobrevivência, tá? Então às vezes eu estou num lugar, por exemplo, eu estou deixando de fazer algo que é importante para mim. Vamos supor que estou num emprego muito ruim, que eu odeio, que não tem nada a ver comigo, só que só de eu pensar que eu saí, que eu vou perder aquilo, isso está vindo na frente, ou seja, essa sensação está vindo na frente, tá? Então provavelmente tem aí uma ligação com essa ancestralidade. Aí eu vou um pouco além, venho um pouco mais para cá. Isso tem um pouco a mais aí, tá? Eu vou citar um pouco a mais essa questão aí do que vem na frente, tá? Do dinheiro. Vamos lá. Pensa você lá criança, tá? Quando você era criança, como que era a relação dos seus pais com o dinheiro, né? Como que eles lidavam com isso? Como você vivenciou isso? Como você criança via, né, essas coisas? Então, às vezes, é realmente uma questão de escassez, ou às vezes nem tinha tanto, mas tinha ali uma rigidez com o dinheiro, ou você tinha essa sensação mesmo, assim, que tinha que trabalhar muito para ter, né? Às vezes você, como a gente colocou nas frases aqui, o que a gente ouvia, né? Então, assim, dinheiro não dá em árvore, né? Tem que trabalhar, pensa que é fácil. Então, como que era também a relação dos seus pais? Isso tem uma grande influência na gente, né? Como os pais lidavam com o dinheiro e como ele passava isso para você. Isso são situações que a gente vai entendendo. Então, a gente olhando para a nossa história, a gente já consegue entender bastante como que está a nossa relação hoje. E uma coisa que eu acho que é bem importante é olhar para cá, assim, ó. Quando eu penso nisso, no dinheiro hoje, o que me dá aqui? Porque o inconsciente fala com a gente pelo corpo. Será que quando eu falo de dinheiro, me dá uma certa ansiedade, me dá um incômodo, né? Eu vou te falar assim, ó, pensando nesse coletivo aqui, nessa questão coletiva, só de estudar um pouco esse assunto, hoje eu senti que tinha uma energia forte aí no ar, sabe? Porque esse negócio do dinheiro tem uma energia forte, coletiva, que não era minha. Eu falei, tem alguma coisa aí. Você vê que a live já começou, eu já vi que, nossa, não acessava umas coisas, tem uma energia forte do dinheiro, que às vezes se conecta com situações um pouco desafiadoras. Mas vamos voltar numa coisa que eu tenho aprendido bastante, que está conectando com o que eu acredito, que a gente
eu vou fazer uma introdução que eu acho bem importante a gente pensar para chegar ali no dinheiro. Eu tenho visto que o que são as terapias, a constelação, coisas, a meditação, o que é tudo isso? Isso é uma forma de eu me reconectar com a minha essência. Eu já falei isso várias vezes, mas é muito real. E eu tenho me conectado com isso. O que essas ferramentas trazem? Uma reconexão com quem eu sou de verdade. Porque o que você pensa não é o que você é. Esse é o ponto que a gente viu a semana passada. E quando eu li esse livro, que é esse livro da Ilusão do Dinheiro, que eu falei, depois eu compartilho com vocês certinho no Instagram, tá? Dessa questão da ilusão do dinheiro, porque eu correr atrás às vezes me afasta do dinheiro. Ele fala bem sobre isso. Mas antes eu vou contar uma historinha que se conecta com essa questão da essência, tá? Que eu acho que é bem importante, que é o que veio principal pra gente. Ele conta, a primeira coisa que ele conta nesse livro é sobre uma história. Ele dá um exemplo aqui. Sabe aquele jogador de basquete, o Michael Jordan? A maioria conhece. Quem não conhece, ele é um jogador fenomenal, né? Que ele é um gênio do basquete, um dos melhores do mundo, ganhou milhões de dinheiro. Então ele é um jogador com grande potencial, vamos dizer assim. E aí ele conta a história seguinte, né? Que vamos supor que o Michael Jordan, em um determinado momento, ele sofreu uma amnésia, ele não lembra mais que ele é esse grande fenômeno, esse jogador incrível, que é um gênio do basquete. Ele não lembra mais, ele foi acometido por uma amnésia e ele não lembra mais que ele é essa pessoa. E aí, em um determinado momento, ele começa a recuperar a consciência e ele vai buscando meios para sobreviver. Só que como ele não tem mais essa lembrança, ele vai se conectando com coisas da vida, e medíocres, digamos assim, só lá vendo TV, né, assim, uma vida básica. E aí ele fala, preciso sobreviver. Aí ele vai trabalhar, ele até deu um exemplo no livro, lá no Applebee's, né, numa lanchonete. Ele vai trabalhar lá na lanchonete, que ele precisa sobreviver, concorda? Ele se conectou com isso. Só que você conhece o Michael Jordan. Você sabe que ele é o cara, que ele é o gênio do basquete, que ele pode, mesmo agora que ele não lembra, mas você pode falar para ele, você pode ganhar milhões de dinheiro. Você é o Michael Jordan. E aí você começa a contar para ele, fala assim, não fica aí. Você é o Michael Jordan, você é um gênio do basquete. Você pode muito mais. E você começa a falar para ele, só que ele fala, eu não quero ouvir. Ele começa a reclamar, ele está focado lá na lanchonete, de vir lá ser o próximo gerente, que é isso, está lá na vida dele na lanchonete. E você está inconformada. Fala, como assim? Ele é o Michael Jordan, ele não pode estar trabalhando na lanchonete. E esse é um exemplo que ele dá, que ele continua lá, enfim. Ele é um exemplo que ele dá, que nós somos o Michael Jordan. Só que a gente esqueceu que a gente tem esse poder pessoal, que a gente é um gênio, a gente tem uma luz muito grande, a gente tem um potencial muito grande, só que a gente esqueceu, a gente desconectou desse potencial. A gente é o Michael Jordan, a gente é um gênio. E isso, ele começa o livro falando disso, hein? Então, assim, não é sobre dinheiro, é sobre uma coisa muito mais profunda. Então, assim, não é sobre dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e as terapias, elas nos ajudam a ir um pouco para esse lugar, para a gente lembrar que a gente não é aquilo que a gente está pensando que a gente é. A gente se reconectar com essa essência. Que a gente é esse gênio, que a gente tem esse potencial. Que nem ele deu um outro exemplo no livro, fazendo um paralelo. Por exemplo, se eu fecho os olhos aqui e fico no escuro, tem uma luz em cima de mim. A luz, ela vai estar lá, eu só não estou vendo, mas ela não deixa de estar, entende? Então essa luz existe, eu só talvez esteja de olhos fechados para ela. Então, assim, o fato de eu estar de olhos fechados para ela não significa que ela não esteja lá. Esse é o ponto. Então, assim, não é porque você hoje não está enxergando que você tem esse grande potencial, que você é esse gênio, essa gênia do basquete, que você hoje não está vendo, que ela não está aí dentro de você, entende? Provavelmente tem algo ali que está fazendo você se desconectar. Muitas das coisas que pode fazer com que você se desconecte essa consciência do todo que eu expliquei aqui em relação à nossa ancestralidade, o que a gente aprendeu dos nossos pais, o que a gente ouvia sobre nós. Então, quando a gente era criança, a gente começa a ouvir que a gente não é bom, que a gente não tem capacidade muitas vezes. A gente vai se conectando com
com essas frases, né, com esses nós que vão fazendo ali, a gente vai começando a acreditar que a gente é aquilo que a gente na verdade não é. Na verdade, são uma série de pensamentos, e esses pensamentos não somos nós. Nós somos a essência, nós somos o gênio do basquete. Entende? E aí ele fala, né, a gente, às vezes, como o Michael Jordan ali ele não lembra mais que ele é aquele gênio do basquete, só que ele ficou apegado àquela situação ali, que ele começou a pensar que ele é ali, ele é ali, vivendo ali na lanchonete. Não que tem um problema trabalhar na lanchonete, né? Só para deixar isso bem claro, mas é uma questão comparado ao Michael Jordan trabalhando na lanchonete com aquele potencial. Então, assim, você às vezes se apega numa ideia, ele fala assim, apego de uma ideia sobre nós mesmos. E a gente fica nesse apego dessa ideia que a gente criou, né, que foi colocada ali dentro da gente, e a gente começa a achar que como que a gente se conecta com essa questão, por exemplo, financeira. Como que hoje, se a gente olhar aqui os milhares de Instagrams, canais do YouTube que ensinam sobre educação financeira, que aliás é muito importante, mas o que ensina? Né? Ensina muito no resultado, né? Como eu investir, como eu poupar dinheiro, como tem a reserva de emergência. Eu não gosto desse nome, aliás, de emergência, né? Porque aí eu falo que a emergência é bem emergência, né? Mas, então, assim, fala muito no resultado. Só que, assim, a gente fica buscando um resultado, mas o resultado sou eu, né? Ele fala assim, você é o resultado. Ou seja, eu estou buscando algo. O que isso quer dizer? Que eu estou buscando algo externo, eu estou tentando olhar externamente algo que está dentro de mim. Esse é o primeiro ponto. Às vezes, por exemplo, numa constelação, né? A pessoa está olhando, eu coloco um bonequinho que está olhando para... que é a pessoa, vamos dar um exemplo. E aí o dinheiro. Então é o dinheiro que é a pessoa. Às vezes a pessoa está olhando para fora e o dinheiro está olhando para ela, mas ela está olhando para fora. O que é isso, muitas vezes? Eu estou buscando, o que eu geralmente falo, foi uma compreensão que eu fui adquirindo com o tempo. Eu estou buscando recurso externo de algo que está aqui. Então, geralmente, eu estou olhando para fora ainda. Então, se no campo eu estou olhando para fora, significa que eu estou buscando recurso em um monte de coisa. E hoje é fácil a gente cair nesse lugar, por isso que eu dei o exemplo de porque a gente está acessando muita informação sobre esse tema, sobre, né, faça você mesmo, você tem você vê que eu estou fazendo uma coisa interna, mas não daquela coisa assim, tipo, você consegue de qualquer jeito. Porque se você fica só assim, eu preciso aplicar gratidão para ter dinheiro, então assim, eu preciso acreditar em mim. Eu vou ficar repetindo isso, que vai ser mais uma fala para os meus pensamentos, que vão ficar me dominando. Na verdade, ela não vai vir de forma... com uma conexão interna real. Ela vai vir como uma repetição de frases na minha cabeça, para que eu fale, eu sou abundante, né? Eu sou prosperidade. Eu vou repetindo, mas na verdade são palavras que não me conectam com a verdadeira essência, porque a essência tem ali. Primeiro eu vou ter que olhar para essa crença que eu carrego, real. Então, às vezes, o que acontece? Eu estou com medo, né? Vamos lá, pensa no dinheiro. Se você pensar numa situação de dinheiro, de falta, né, ou talvez você esteja nessa situação nesse momento, o que vem com você? Ou às vezes você até tem, mas tem uma sensação ali de, sei lá, como eu falei, né, aquilo não era real. Por exemplo, se eu perdesse o emprego naquela época, que eu tinha aquela consciência, que no outro dia obviamente não ia acontecer aquilo que eu imaginava, né, de eu ir lá, meu Deus, vou passar fome. Não, claro que não. Só que às vezes você se conecta com uma energia, né, um pensamento que te coloca no medo, por exemplo. Então vamos lá, pensando hoje no dinheiro, o que vem na frente? Será que vem esse desconforto? Às vezes eu não venho com medo, mas eu venho com essa sensação aqui interna, vem um desconforto, né? Ele até fala uma coisa que eu anotei, tem algumas coisas que eu anotei aqui, deixa eu ver, olha só que essa aqui eu quis anotar, porque dá pra gente explorar um pouco mais, Vamos supor que, na verdade, não é o medo em relação ao dinheiro. É porque eu tenho uma insegurança interna, eu tenho um medo interno. Isso rege tudo, na verdade, não é o dinheiro. Se o dinheiro é energia barra vida, barra mãe, que a gente falou do Bert Hellinger, então isso rege a minha vida, não é bem o dinheiro. Não é eu olhando para fora, achando que é um recurso externo, ou seja, até o dinheiro mesmo, que vai trazer essa compensação do medo.
Tanto é verdade que muita gente tem milhões de dinheiro e está sempre assim com medo de perder, ou até com medo da própria vida. Você vê que a pessoa, ela está lá com milhões de dinheiro, só que ela está com segurança o tempo todo, né, com medo de ser roubada, não tem paz, ou seja, o medo está interno, ela não tem uma paz interna, ela não tem é uma falsa sensação de segurança, na verdade, porque você luta para ter segurança através do dinheiro, mas quando você tem o dinheiro, você não tem a segurança. É um pouco mais profundo disso, mas vamos falar do medo, ó. Vamos falar dessa frase aqui, porque dá pra gente extrair, ó. Seu relacionamento com o dinheiro é um espelho do seu relacionamento consigo mesmo. Esse é o primeiro ponto. Você tem um relacionamento com seus pensamentos sobre o dinheiro. Então, na verdade, o medo e a insegurança, ela já existe dentro de você. Não, ó, o dinheiro não causa e nem cria seu medo, ele apenas traz à tona. Viu como tem uma profundidade aí em relação ao medo? Na verdade, você já tem esse medo interno. Por outras questões que provavelmente está ligada àquilo que eu falei, você já tem esse medo interno, essa insegurança. A questão do dinheiro, ela só traz à tona isso. E aí você começa a criar pensamentos relacionados ao dinheiro que se conectam com esse medo. Mas, na verdade, são só pensamentos. Ela não é real, tudo isso, entende? Isso é um pensamento. Porque isso não é uma conexão real com a sua essência. Porque quando você se conecta real com a sua essência, você se conecta com o seu potencial máximo, que todo mundo tem. Não significa que a gente vai ser um grande influenciador, atleta, etc. Mas a gente vai entrar num lugar onde a gente se preenche e a gente começa a se conectar com essa essência. E essa é a verdadeira abundância. Só que esse é um caminho que também a gente olha hoje, né? Parece muito fácil, né? Um passe de mágica, a gente vira, olha, né? Só repetir o mantra, só pensar positivo, eu já viro, né? Esse entendimento é muito profundo. E, na verdade, é uma construção. Então, assim, é um exercício que eu tenho que treinar na minha mente. Porque, assim, se eu sou pensamento, né? E o dinheiro também é um pensamento, eu tenho que treinar esse pensamento, eu tenho que treinar essa mente, e não é fácil. Por que não é fácil? Porque quando você vem para o mundo, você vem com uma série de coisas já com você, ou seja, você vem com uma série de informações com você, ancestrais, de tudo isso que eles passaram. Você vai tendo vivências aí desafiadoras que também te levam para algum lugar, né? Então você tem questões aí com o pai, com a mãe, e muitas vezes vai te colocando em outros lugares, ou seja, vai te desconectando dessa abundância principal que você veio para a vida. Então, tudo isso vai te tirando desse lugar. E qual que é a forma da gente começar a se conectar de novo com isso? É olhar para essa crença. Se a minha crença é no medo, se hoje eu olho para o dinheiro e me dá medo, me dá insegurança, ou seja, eu tenho medo de perder, eu fico com uma sensação recorrente de que eu tenho que, nossa, dar aquela coisa, aquele pânico, né? Ou se eu sinto que eu preciso, né, eu estou aqui, eu preciso receber, né, o tempo todo, por alguma razão tem alguma coisa que nunca é bom o suficiente, eu tenho que olhar verdadeiramente para essa crença, para essa situação e começar a olhar para ela e de repente começar a entender esse medo. E aí eu vou descobrir que talvez o medo, ele venha com o medo de um ancestral lá meu que trabalhava para comer. Porque se ele não trabalhasse para comer, ele ia morrer. De repente, a sensação que eu tenho de medo, na verdade, nem é minha. É uma sensação de que se acabar o dinheiro, amanhã eu vou morrer. E essa não é real. Essa situação não é real. Só que se fosse fácil de quebrar, não existiria a constelação, por exemplo, para a gente lidar com esses temas. Não existiria a psicoterapia, não existiria a meditação, oração, porque não é um tema tão simples de olhar. Entende? Então eu preciso ir para a raiz. Né? Eu preciso ir para a raiz do medo, porque para eu estou dando bastante o exemplo do medo, vamos ver. Ah, tá. Que eu até coloquei aqui que a gente tem que transcender as crenças, mas para que eu transcenda essas crenças, eu preciso primeiro entrar em contato com esse medo, e talvez esse seja o ponto. Né? Por que também muitas pessoas têm dinheiro e ela está muito ligada, por exemplo, com às vezes preenchimento através de drogas, preenchimento com excessos, parece que fica um buraco sem fundo, e ela tem todo o dinheiro, né, do mundo às vezes para comprar, e ela está com um vazio existencial. Então nada mais é do que uma confusão da mente em relação ao que ela
tem com essa crença dela mesma, entende? Desse potencial do dinheiro, fica uma relação distorcida. Aí eu coloco aquele peso em cima dessa questão do dinheiro. E se eu coloco essa questão do peso, o que acontece, né? Isso eu estou falando independente do livro. Se eu estou ali conectado no medo, o que eu vou atrair mais para mim? Medo, ou seja, eu vou atrair mais questões que façam com que eu perca dinheiro para eu voltar para esse medo, porque o que a vida está querendo que eu faça? Né? O que a vida quer? Que eu olhe para o medo. Enquanto eu não olho para o medo, eu vou perdendo dinheiro, entende? E às vezes, a primeira carta que a gente tirou é: quanto maior a consciência do todo, mais a ação beneficia o todo. Se o todo ele está buscando o equilíbrio, ou seja, o equilíbrio vem, né? O sistema familiar, por exemplo, está buscando o equilíbrio, as próximas gerações estão buscando equilíbrio. Qual que é o nosso equilíbrio? O nosso equilíbrio é começar a lidar de uma forma diferente com essas questões. Muitas vezes é isso. Eu olhar para esse lugar com um outro olhar. Eu começar a olhar para a essência. Meus ancestrais, meus pais, muitas vezes não foram permitidos sentir, muitas vezes. Eles tinham que simplesmente sobreviver. E eu estou tendo a oportunidade de trazer isso para o sistema, para equilibrar isso, para colocar o sentir que faltou. Entende? As emoções que faltaram. Por isso que às vezes também hoje é até difícil a gente lidar com tantas emoções, porque a gente está buscando esse equilíbrio. Entende que o negócio é mais profundo? A Fernanda aqui falou assim, ó: Luiz, gostaria de clarificar uma questão. Será que essa conexão poderia vir da avó materna e não da mãe? Pode, por favor, ajudar-me a perceber isso, sem querer que eu perder o fio da meada. Acho que você é de Portugal, né? Pelo o português eu percebi. Pode sim. O que acontece? Pode ser uma questão direto da sua avó materna, assim, da ancestralidade. Mas lembra, né? Você veio da mãe. Provavelmente tem questões da sua mãe e da sua avó que estão linkadas com você. O que eu costumo falar? Se você trouxe esse tema aqui da avó, deve ter uma razão. Às vezes eu tenho situações desafiadoras ali com os meus pais, e aí por N razões eu preciso sobreviver, e aí eu preciso... Parece que eu tenho essa incumbência, como a gente veio aqui com essa finalidade de equilibrar o sistema, isso fica tão profundo em mim que parece que eu me coloco acima dos meus pais e eu tenho que resolver. Eu tenho que vir nessa vida para ser essa pessoa que vai resolver as questões. E isso me tira do meu lugar. Quando eu saio do meu lugar, eu costumo falar o seguinte: é como se, ao invés da sua avó estar lá atrás da tua mãe, ela começa a estar atrás de você. Porque você se colocou acima da tua mãe e você fica no lugar da sua mãe. Isso é muito comum, tá? Talvez seja um pouco difícil de entender o que eu estou falando agora, mas é muito comum. Eu saio do lugar, às vezes pelo desafio que eu tenho, né? Às vezes os meus pais... por exemplo, minha mãe foi abandonada pelo meu pai. Eu convivo com a minha mãe. Aí parece que assim, eu fico com um sentimento que eu tenho que salvar minha mãe. Coitado da minha mãe. Ficou sozinha. Eu entro num lugar que eu entro ou no lugar do meu pai ou então até no lugar acima da minha mãe. Então eu sou aquela pessoa que estou ali. Só que o que acontece? Eu saio do meu lugar do sistema, é como se os ancestrais aqui começassem a ficar direto em você. Então você começa a se conectar com muitas questões ancestrais, por exemplo, da tua avó, que aí você olha e fala: pera, não é da minha mãe, isso é da minha avó, mas está direto com você, porque você está fora de lugar, entende? Então tem uma relação direta com você. Qual que é a forma da gente quebrar isso? Primeiro, entender se isso é real, porque isso numa constelação a gente consegue verificar, e também começar a voltar para o nosso lugar, porque do nosso lugar a gente consegue ir adiante. Se eu não estou no meu lugar, isso fica até difícil, até com dinheiro, sabia? Porque aí vai acontecer, se eu sou o salvador ali do meu sistema, o dinheiro vai embora, tá? Também, porque aí eu vou ter que resolver o problema não só meu, de todo mundo, e isso pode afetar o dinheiro. Outra coisa que está me vindo aqui, que é importante eu esclarecer nessa questão ancestral, aproveitando que você colocou isso, Fernando, é o seguinte: a gente tem uma lealdade, esses processos que eu estou dizendo aqui são profundos porque são inconscientes. Então a gente, por exemplo, como eu falei, se lá atrás tinha muita escassez e os meus ancestrais estavam para sobreviver, o dinheiro era aquela coisa contada, pode ser que na minha vida, quando eu começo a entrar nesse grau de evolução, que é a minha missão, aí é uma missão mais profunda, nossa aqui, da nossa geração,
de trazer um pouco mais de emoção, de consciência para o sistema, quando eu começo a ir para esse caminho, às vezes parece que fica uma força me puxando para eu ir para outro lugar. Então, por exemplo, meus pais não tiveram direito a conquistar o que eu conquistei hoje, por exemplo. E aí eu estou dando um exemplo. E eu vou para esse lugar. E aí parece que acontece alguma coisa, eu perco dinheiro. Aí parece que queima o dinheiro. Essa expressão. Acontece, eu estou indo, de repente acontece uma coisa, aí realmente eu perco o emprego, então eu tenho que usar o dinheiro para alguma outra coisa, eu volto para aquela escassez ali. É como se eu ficasse inconscientemente assim, eu faço parte desse clã, e se eu vou indo para um caminho da evolução, é como se eu fosse sozinho, aí vem uma força para voltar, vamos ficar todo mundo junto, que esse lugar aqui é o mais confortável. Mas se a ação do todo beneficia o todo, eu preciso ir para esse lugar. Porque se eu vou para esse lugar, onde esse lugar é a prosperidade, inclusive financeira, eu vou trazendo essa luz para o todo, entende? Eu vou trazendo essa maior consciência para o todo, eu beneficio essas pessoas, eu honro essas pessoas, entende? Eu não preciso voltar para trás, mas esse também é um trabalho profundo, porque é muito comum a gente ir para esse lugar, gente, é muito comum, parece simples, mas não é, né? Então eu vou e volto, é muito, às vezes meio sutil, isso, a gente fala de dinheiro, mas eu vou dar um exemplo de relacionamento, às vezes assim, todo mundo teve um relacionamento difícil ali na minha família, todo mundo separou, ou tá sozinho, e aí eu vou para um relacionamento bom, parece que alguma coisa me puxa, ou eu nem me interesso para as pessoas que têm um relacionamento legal, que poderiam me trazer um relacionamento legal, eu só vou para relacionamento que me dá um trabalho. Ou seja, eu estou ali preso nesse clã, que eu não posso sair disso. Se eu saio, é como se eu traísse o sistema, então eu tenho que virar, olhar para eles e falar, eu honro vocês desse lugar. Assim eu trago luz para o sistema. Deixa eu ver, Fernanda, deu para entender sim. Eu posso até explicar porque eu falei isso. Estou vivendo com a minha avó. É como minha avó viveu. Minha mãe trabalhou a vida toda e minha avó não. Muito obrigado. É isso. Provavelmente aí, Fernanda, tem uma troca de lugar. Essa troca de lugar te está trazendo essa conexão com a sua avó. E você olhar para essa sua avó e falar, eu faço isso por você, começa a ressignificar essa história, porque essa é a realidade. A realidade é, eu faço isso por você. A partir do momento que eu falo isso, eu começo a olhar e falo, eu faço isso por você, mas agora eu posso fazer diferente, por exemplo. Isso foi em nome do nosso sistema, mas eu posso fazer diferente. Você começa a ir para esse caminho, tá? São algumas frases que a gente coloca, mas primeiro eu preciso fazer esse exercício que você fez, é falar, putz, é isso, tô nesse lugar. Questão de dinheiro, né? Voltando para o dinheiro, é olhar e falar assim, putz, tenho medo mesmo, né? Putz, me dá medo, me dá insegurança, putz, eu tenho, mas parece que nunca tá bom. Ou então assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. E se a gente for olhar, é muita coisa, realmente é no mental. Porque assim, ó, outro dia eu estava vendo uma live, foi do Alex Possato, não lembro se foi exatamente ele que falou isso ou se foi outra pessoa, mas essa questão do dinheiro, às vezes é assim, a gente pensa o seguinte, o pior cenário que podia acontecer, de repente você perder tudo, né? Perder tudo. Então assim, esse seria o pior cenário, vamos supor. Mas será que seria o pior cenário mesmo? Mesmo se você perdesse tudo, seria o pior cenário mesmo? Será que você não ia ter recurso nenhum? Entende? Então, assim, muita coisa está dentro da nossa mente mesmo, né? Os pensamentos que vão vindo, né? Então, nem se você, de repente, perdesse tudo, até chegar lá, você encontrar algum recurso interno, um dia te colocar numa situação lá, você fala, putz, perdi aqui, vou fazer aqui, entende? Mas para eu chegar nesse lugar, eu preciso ir um pouco para trás, né? Eu preciso ir um pouquinho para trás, para eu poder entender a origem disso, porque aí eu tenho mais força, né? Vi aqui a Fernanda, eu que agradeço. É isso, essa frase é muito forte, né? Muito bonito também sentir essa energia. É isso, né? A gente faz muita coisa pelos nossos ancestrais, isso é muito forte. Mas quando a gente fala isso, a gente entende que eu posso ir para um outro caminho agora, que está tudo bem, né? E que isso é muito maior, né? Que está tudo certo. E aí você consegue honrar de fato todos eles, né? Mas eu preciso vir um pouquinho para trás, né? Sempre eu preciso entender primeiro, gente, o que falta, né? O que está faltando? Porque lembra que a gente falou? A gente é um potencial incrível, a gente é o Michael Jordan de qualquer área da nossa vida. Por que eu não estou sendo o Michael Jordan? O que acontece que eu não sou o Michael Jordan?
né? Que eu não sou essa pessoa, que eu não estou acessando essa luz que está em cima de mim, que eu estou com o olho fechado, mas a luz está aqui. Por quê? O que está acontecendo, né? Então eu preciso olhar para o que está acontecendo. Então o que é essa falta? Às vezes essa falta realmente é a energia feminina da mãe, né? Que é essa gratidão da vida. Às vezes eu estou tão preso nesses emaranhados que eu não estou conseguindo ter gratidão real pela vida. Se eu não tenho gratidão real pela vida, eu não consigo prosperar. Porque é como se eu rejeitasse a vida, né? É o contrário. Então eu não consigo prosperar. Força, né? Às vezes eu estou sem força para agir. Pode ser que essa força venha aí do masculino, né? Que eu não consegui trabalhar muito bem pelas questões que eu tenho com meu pai, não consegui trabalhar muito bem, estou sem força. Estou sem força para agir, né? Estou sem força para ir para o adulto. Estou sem força para olhar para esse medo, né? Porque é isso. Para eu corrigir os pensamentos, eu preciso ter força interna. Então, às vezes, essa conexão com esse pai me coloca nesse lugar, né? E eu costumo falar isso, que é esse equilíbrio interno, né? Do masculino e o feminino que tem dentro de mim, dessa mãe e desse pai que tem dentro de mim. Eu consigo honrar os pais através dessa honra, desse feminino que eu tenho, desse masculino que eu tenho, que todo mundo tem. Quando eu equilibro essas duas energias, eu consigo me conectar com a vida e conectar com a força do mundo. Eu consigo ser o Michael Jordan. Eu consigo ir lá e falar, cara, é isso aí que eu sou. E aí o que me aconteceu, eu começo a entender e eu começo a aceitar, eu saio um pouco desse lugar. Porque também, às vezes, início de falar muito de gratidão, a gente fala muito que, tô muito, né? Não, hoje eu sou grato, eu sei. Só que às vezes eu acho que eu não estou na vítima, mas eu estou ainda. Eu ainda estou naquela criança que sofreu, estou naquela criança que foi abandonada, estou naquela criança que sofreu escassez, eu estou naquela criança que o pai foi embora, que a mãe foi embora. Às vezes eu estou achando que eu não estou na vítima, mas às vezes ainda estou na vítima. Ou com algo que me aconteceu durante esse processo. Porque a sua história também é muito importante. Então, às vezes é um relacionamento que você teve, que te colocou num lugar, e aí você ainda está... Isso aí pode estar reverberando para você. Ih, voltou? Travou tudo. Vê se voltou, alguém me fala. Eu acho que caiu, por causa da chuva, caiu a internet. E eu tive que colocar no 4G aqui, 5G. Coloquei aqui para voltar. Vamos ver se voltou. Alguém faz um coraçãozinho aí para ver se voltou? Por favor. Já estou acabando. Foi? Vamos ver se... Alguém faz só um coração que eu vou saber se voltou. Não? Coraçãozinho voltou. Recebi aqui. Então, até perdi o fio da meada, mas deve ser proposital, né? Às vezes as coisas acontecem assim nesse lugar. Então, lembrei. Às vezes eu estou a minha história também é importante. Então, às vezes eu estou num lugar... Às vezes eu trabalhei num lugar onde eu tive alguém que me desafiou bastante e que me colocava numa situação e eu começo a acreditar que eu sou essa pessoa, entende? Que eu sou isso que eu acabei ouvindo, mas na verdade isso é um pensamento e você tem o poder de controlar esses pensamentos. Você não é isso. Você é o Michael Jordan. Agora eu vou ficar nisso na minha cabeça, eu não vou esquecer isso nunca mais. Eu sou o Michael Jordan da minha vida. Né? Então todo mundo tem esse potencial e é isso que a gente veio, só que eu preciso acessar ele. Uma das formas que a gente pode acessar é por essas ferramentas. Tem bastante gente aqui que já fez constelação comigo e a gente conversa sobre isso, né? A gente consegue entender tudo isso que acontece, né? Porque não é um processo fácil, não é um processo fácil de identificar e o processo pós, sabe? De vivenciar isso, de aplicar isso. A gente vai voltando para aquele lugar assim muitas vezes, então a gente tem que ter essa atenção plena aqui para a gente não entrar nesse lugar de acreditar que a gente é o nosso pensamento, tá? Bom, era isso que eu queria falar, já estava me estendendo aqui, teve até essa interrupção. Eu só quero ler aqui, porque eu acho que faz sentido. Tem aqueles saberes sistêmicos, que é aquele baralho um pouco maior, tem um que eu tenho aqui agora, que é sobre... Saberes Sistêmicos da Prosperidade. Quem fez ele foi o Décio Oliveira, que ele é bem conhecido, né, na constelação. Eu quero tirar um para ver o que vem pra gente aí, que é sempre para mim, né? E para todos nós, né? Se eu faço uma live é porque eu também preciso olhar para isso, né? Claro. Então vamos tirar essa cartinha aqui, vamos ver e a gente encerra. Deixa eu ver o que vai vir.
Tirei. Não aposte milhões para ganhar tostões. Muitas vezes colocamos algo valioso em risco para ganhar algo de pouco valor. Por exemplo, arriscamos nossa reputação prometendo algo para ganhar um pouco de dinheiro. Pôr em risco um casamento de sucesso por uma noite de prazer. Arriscar uma amizade longa por lucro rápido. Respire e reflita. Será que estou arriscando algo valioso e essencial na minha vida em busca de algo efêmero e arriscado? Cuidado para não arriscar o que é valioso buscando ganhar algo pouco importante. Uau! Eu vou além um pouquinho disso que eu senti aqui. Às vezes a gente está numa situação... O que está vindo às vezes? Às vezes o dinheiro está vindo antes de qualquer coisa. Às vezes eu estou num lugar infeliz, em qualquer situação infeliz da minha vida, e eu não estou saindo dela, porque o pensamento que eu tenho sobre mim e sobre o dinheiro está vindo antes. Então eu fico num lugar que eu não gosto, eu fico num casamento que não faz sentido, num relacionamento, num grupo de amigos, né? Aqui, ou às vezes eu estou recebendo pouco, que é o que está falando aqui em outras palavras, né? Eu recebo às vezes muito pouco, porque a vida é muito mais do que isso. A gente tem um potencial enorme que a gente está negligenciando. E a gente ficar nessa questão assim por pouco, esse talvez seja o maior engano. E a gente precisa se conectar com o que a gente veio aqui, que é trazer essa consciência maior, que a gente está tendo a oportunidade de reequilibrar todo um sistema e de colocar evolução, emoção, em conexão, coisas que os nossos pais, nossos avós não tiveram a mesma chance. Os pais talvez até estão tendo, né? Mas os avós, bisavós não tiveram. E a gente tem essa oportunidade aí de se conectar com isso. A gente está colocando todo mundo que não teve o direito de sentir, a gente está colocando agora no sistema, por isso que é forte. E a gente tem que fazer jus a isso, honrar esse nosso lugar, porque é isso que foi dado para a gente. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente acessa a nossa verdadeira essência e não fica preso nos pensamentos. E aí a gente consegue realmente prosperar, a gente consegue se conectar com essa energia do dinheiro, que nada mais é que a nossa energia de vida. Tá? Por isso que ele é essa energia tão importante, por isso que o dinheiro precisa ir, a gente vai confiando. Quando a gente entra nesse lugar, a gente confia que a coisa vai dar certo, flui, né? Flui melhor, tá tudo certo. Se eu fui lá e sair do emprego ruim porque eu tô aqui seguindo o meu sonho maior, é isso, vai ser, entende? Mas claro que é uma construção eu chegar nesse lugar. Mas é bem possível. Ou então eu mudar minha vida, começar a me conectar com coisas maiores e sair um pouco dessa consciência aí que a gente está padronizada, é o caminho, viu? É por aí, tá? Como eu me estendi um pouco, caiu. Não vamos fazer uma meditação, mas a gente vai ficar com uma lição aí de agradecer esses ancestrais que não tiveram essa oportunidade de sentir, tá? Que não tiveram essa oportunidade de se conectar com o sentir. A gente vai agradecer esses ancestrais que tiveram que lutar por sobrevivência e não tiveram a chance de sentir. A gente vai se colocar nesse lugar de gratidão e agradecer essa oportunidade que a gente tem hoje de sentir. E isso é a conexão maior que vai levar a gente para uma prosperidade, inclusive financeira. Então essa é a nossa lição, tá? De hoje. Vamos sentir e agradecer esses ancestrais, tá? Depois vocês me contam aqui como que foi essa conversa aí com seus ancestrais, tá bom? Um beijo, estou por aqui, qualquer coisa, buscar aí a Constelação Mentoria, me procurem que eu estou por aqui. Beijo, boa noite, bom descanso.